Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo, ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedir os milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Você já conhece as nossas plataformas digitais? Acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse nosso site verbodavida.org.br. Aleluia! Quem tá animado aí? Amém! Amém! Culto de ensino é muito bom, né? A gente aprende, a gente ensina, a gente é ministrado, a gente aprende um com o outro. Eu amo também sugar tudo que vocês ministram aqui, quando vocês estão ministrando. É muito bom a gente ter ministro de fora internacional, né, professor do Rema, mas a gente se sente em casa quando a gente está aqui uns com os outros e aproveitando da unção de casa, amém? Eu quero, antes de tudo, honrar meu pastor Paulo pela oportunidade. Obrigado, pastor, por ter confiado em mim. Espero que eu honre essa oportunidade com a exposição da palavra. Hoje o tema é Jesus, aquele que dividiu a história. Amém. Se tem alguém que dividiu a história da humanidade, do mundo, foi Jesus. Até o nosso calendário, o tempo, Cronos, né, que a gente conta aqui, é dividido por Jesus, antes e depois de Jesus. Até quem não acredita em Jesus tem que se submeter a Ele. Até quem diz não acreditar em Jesus tem que se submeter ao calendário que é dividido por Ele, pela existência dEle. Aleluia! A Pri disse uma coisa aqui terça-feira, que alguns ressuscitaram na Bíblia, Jesus ressuscitou algumas pessoas. E na história a gente vê que tem muitos heróis também que fizeram coisas grandes e morreram por uma causa. Mas só existe um homem que morreu, ressuscitou, mudou a humanidade, vive e reina. E o nome dele é Jesus. A gente teve muito herói, muito mártir na história. Mas só Jesus conseguiu dividir a história de todos. Só o nome dele conseguiu separar a história de cada pessoa que existe na Terra. Amém? Jesus foi o cara que viveu sem pecado algum. Ele foi 100% homem e 100% Deus. É uma conta que não fecha na nossa cabeça. Tem coisa que não fecha. A Trindade, por exemplo. São 3 em 1. Se a gente for ver pelo lado racional da coisa, lógico da coisa, a gente não vai conseguir entender. Mas tem coisa que a gente pega pelo Espírito. E Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus aqui na Terra.
e sendo 100% homem, ele não pecou. A única pessoa que não cometeu nenhum pecado contra Deus foi Jesus. Então só ele tem o poder de mudar nossa história. Tudo que ele fez, todas as coisas que ele realizou sendo homem, foram de maneira simples. Palavras simples, você vê sermões que ele dava, eram para pessoas simples também. Tudo ele falava de modo muito claro, muito simples. Ele não usava palavras difíceis, ele não precisava de muito recurso. Mas cada palavra proferida por ele tinha o poder de transformar as vidas. Porque o evangelho é poder dinamite. Então, pelo Espírito Santo que atuava nele, as coisas aconteciam sobrenaturalmente. Milagres aconteciam sobrenaturalmente. A gente vai abrir agora em Gênesis 1, 26. Vou ler na NVI. Gênesis 1, 26. Só a parte A. Vamos começar do começo, né? Gênesis 1, 26. Na NVI, por favor. Aleluia. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parou aí, vou ler de novo, só para vocês. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente já viu que Deus ele não se reduz à matemática e Deus também não está se reduzindo ao português aqui, à gramática, porque disse Deus, façamos. Já ouviu alguma frase assim? Então a Laura disse, façamos, somos. Não tem isso. Por quê? Quem estava com Deus? Quem estava com Deus? Isso, Jesus, o Espírito Santo, a Santa Trindade. Eles já eram um só, desde o começo, desde o princípio. Eles já eram um. Deus não atuou sozinho, mas ele disse, façamos. É como se tivesse Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, eles lá bolando as coisas, a criação do mundo. Falou, vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança. A compreensão de Deus é magnífica. Logo no primeiro capítulo de Gênesis, a gente já encontra Deus Pai, Jesus, Espírito Santo. E eles, a divina trindade, numa harmonia, fazendo as coisas juntos. E quando Deus disse que faria o homem à sua imagem e semelhança, ele demonstra para nós que nem os animais, nem a natureza, nem os céus, nem a terra, sei lá, nenhuma flor, nem o oceano, nada era imagem e semelhança dele. Mas quando ele cria o homem, ele fala, não, o homem vai ter a nossa cara, o homem vai ter o nosso carimbo. A gente vai fazer ele de acordo com o que nós somos. Amém? Você está aí? Nada, nenhuma outra coisa na criação esboçava qualquer semelhança com Deus. É como se Deus dissesse assim, a humanidade será diferente de qualquer coisa que a gente já criou. A gente criou aí os céus, a terra, e a natureza, e os animais, e as plantas, as flores, cada bichinho. Mas nenhum deles tem a capacidade de me amar. Nenhum deles tem a capacidade de se relacionar comigo. Nenhum deles tem uma mente para poder me conhecer. Mas eu vou colocar o senso de eternidade e a eternidade no coração do homem. E eu vou fazer ele de acordo com quem a gente é. E ele sim vai ter um coração para poder me amar. Ele sim vai ter uma mente para poder me conhecer e cumprir as minhas vontades. Vocês conseguem entender a magnitude disso? Toda a criação, tudo que Deus fez, tinha um propósito. Ele não ia acabar ali na terra. A gente não foi do acaso assim. Deus criou tudo e falou, vamos fazer um homem porque está faltando alguma coisa. Não, ele primeiro criou todo o ambiente, gerou todo mundo para a gente. Porque ele, não que ele precise de nada, mas ele tinha que criar um ser aqui na terra que pudesse amá-lo, que pudesse conhecer o amor tão grande que ele pode refletir na gente. Amém? Quando a gente fala da imagem de Deus, a gente não está falando exclusivamente de aparência, porque a gente é muito assim, né? A gente fala imagem, quando a gente pensa em imagem, a gente já quer colocar nos nossos sentidos.
Nós somos sensoriais. Então, a gente fala, ai, Deus me criou a imagem e semelhança dele, mas isso não está agarrado exclusivamente, diretamente à aparência humana, a corpo. Deus queria fazer alguém que pudesse refletir o caráter e a natureza dele. Antes da gente ter um corpo parecido com Deus, Deus é espírito, não tem nem como isso. Mas ele queria alguém que pudesse refletir o caráter e a natureza dele, espiritual e divina, aqui na terra. Você entende por que Satanás te odeia? Dá para entender isso, né? Porque quando ele vê você, ele vê Jesus. É por isso. Porque você é tudo que ele sempre quis ser e nunca vai. Amém? Dorme não. Se eu ver alguém dormindo, eu vou chamar atenção, zoeira, nem vou, aquelas. Mas fica acordado aí. É a palavra sendo exposta, amém? Aguenta firme. Ah, Laura, por que você está falando da criação do mundo? Se hoje o tema é Jesus, aquele que dividiu a história. A gente está chegando lá, a gente vai do começo, meio e fim. A gente viu aqui a parte da criação, as primícias, o princípio. E Jesus, por incrível que pareça, ele aparece frequentemente no Antigo Testamento. Não com o nome Jesus, não da forma que a gente vê no Novo Testamento, mas ele aparece muitas vezes. A vinda do Messias é apontada inúmeras vezes no Antigo Testamento. Se você estudar com cuidado, falar, Espírito Santo, você é o autor desse livro. Me ajuda aqui, eu vou ler isso aqui e eu quero enxergar Jesus no Antigo Testamento. Ele vai te mostrar exatamente onde Jesus estava. Exatamente. Em todos os momentos, em todas as situações. Tudo aponta para Jesus. Ele é o tema central da Bíblia. João 1, do 1 ao 3. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Está escrito. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Olha aí que doideira. O evangelho é muito difícil de caber na nossa cabeça, né? Mas pelo Espírito Santo que nós temos, a gente consegue a revelação, a gente consegue enxergar. No princípio, aquele que é a palavra, que veio depois, já existia, a palavra era Jesus, e é o verbo que se fez carne. Está tudo ligado. Jesus, o próprio Jesus, já estava com Deus no começo, e no princípio ele já era Deus. O plano perfeito já existia desde o princípio. Então, qual que foi o plano de Deus a criar Adão? Ele queria retratar um ser espiritual aqui na terra que pudesse amá-lo e conhecê-lo por quem ele é. Porque Deus é muito bom. E ele é muito amor. E ele é muita paz. Não é um pouquinho, ele é muito bom. Então ele retratou o homem, a imagem e semelhança dele, aqui na terra. Só que o que Adão fez? Pecou. Aí já era. Cortou a comunhão que tinha. Quando Adão peca, é como se desplugasse. O homem de Deus, a relação que ele tinha, a comunhão que ele tinha, naquele momento foi rompida. E agora, o que a gente vai fazer? Eu imagino assim, a gente olhando de fora, fora da caixa. Eu imagino como não deve ter sido, né? Uma pessoa que não conhece a palavra, por exemplo. Sei lá, uma pessoa que está lendo a Bíblia pela primeira vez, não conhece nada do Evangelho. Vai ver aquilo e fala, meu Deus, e agora? O homem perdeu a comunhão com Deus. Quem poderá nos salvar? Não foi Chapolin Colorado. Foi Jesus. O homem que dividiu a história. Que dividiu a minha história. Que dividiu a sua história. É o nome de Jesus. Amém? Aí foi aquela doideira do Antigo Testamento. Depois que o homem perde a comunhão com o Pai. Então eram homens que estavam cegos. Eles estavam num estado de dormência espiritual, como se fosse isso. Um estado de ignorância, de dormência espiritual. Então eles viviam pela lei, e pela lei eles eram condenados. Eles estavam mortos espiritualmente. Aí era sacrifício, era ritual, era cerimônia, e era o sacerdote, e pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, 1 ano depois, vai lá. Uma coisa doida. Só que veio o sumo sacerdote, que com um só sacrifício já limpou o pecado e tirou a condenação de toda a humanidade eternamente. Porém,
brilhou uma estrela no oriente. Um menino nasceu. Um filho nos foi dado. O governo está sob seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte, Príncipe da Paz. A partir desse momento, a história mudou, tudo foi transformado. Existe uma história antes de Jesus e existe uma história a partir e depois de Jesus. Ele mudou tudo. A gente estava destinado à morte, ele foi e nos trouxe a vida. Toda a humanidade, não só eu e você, mas todos estavam condenados à morte, à destruição, ao pecado, fadados a um destino maligno. Mas Jesus veio. Uma estrela brilhou em Jerusalém. Jesus Cristo nasceu, cresceu e cumpriu o propósito dele aqui na terra. Jesus cumpriu aquilo que Deus queria para a humanidade a princípio. Tudo que Deus esperava de Adão, e Adão não fez, Deus enviou Jesus. E tudo o que Deus queria do homem, Jesus fez. Jesus supriu todas as expectativas que Deus tinha no homem. A gente não seria capaz de fazer isso, mas Jesus, Santo, Cordeiro, ele foi lá e supriu todas as expectativas que Deus tinha. Ele tinha uma relação íntima com o Pai. Ele fazia o que ele viu o Pai fazer. Ele conversava com o Pai. Ele mostrou aos religiosos a intimidade, o que é conhecer face a face Deus, o Pai, Abba. Ele veio e mostrou uma coisa que as pessoas não estavam acostumadas. Ele quebrou todos os paradigmas da época. Ele estava em um contexto e fez tudo o que menos esperavam. Por isso que as pessoas não o reconheceram. Todo o plano que Satanás tinha para o homem foi frustrado eternamente para aqueles que creram em Jesus e creem em Jesus e aceitam Jesus. Amém? Todo o plano que Satanás tinha para a sua vida já era, já acabou. Amém? Isso quer dizer que o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Porque pelo maravilhoso nome de Jesus, agora você já é mais que vencedor. Não é bom ser vencedor, você vencer alguma coisa? Agora, mais que vencedor, o diabo não teve nem chance em Jesus. Nem chance ele teve. Amém? Então, Jesus veio com o propósito de mudar a história. Estudando a Bíblia, eu fico imaginando, Jesus poderia ter feito algumas coisas diferentes. Porque ele é o Todo-Poderoso, você concorda comigo? Ele não poderia, sei lá, fazer o que ele quisesse. Quando ele foi tentado, ele podia ter transformado pão em pedra e saciado a fome dele. Mas em tudo que ele fez, Jesus tinha um propósito. Em tudo que ele fez, Jesus rebatia com a palavra. Em tudo que Jesus fez, ele fez pensando no propósito que ele veio aqui na terra para cumprir. Então, muitas vezes, ao invés de ele expor e demonstrar o seu poder, ele se calou e se humilhou e se reduziu a uma forma muito inferior do que ele é. Só pelo propósito de morrer na cruz, por mim e por você. Porque ele veio para dividir a história. Porque ele sabia que se ele fizesse algumas coisas, por mais que talvez tenham sido melhor para ele, não ia cumprir o propósito dele aqui na terra. Mas muitas vezes ele se calou, se humilhou. E fez o que o Pai queria que ele fizesse. Fez a vontade do Pai. Quando ele estava prestes a se entregar, a Bíblia relata que a alma dele estava tão triste, tão angustiada, que ele estava a ponto de morrer. A Bíblia diz isso. A minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, que eu cumpra o teu querer aqui na terra. Amém? Que coisa linda. Quando ele foi traído, Judas estava lá bolando o plano com os soldados, ó, eu vou chegar, e aquele que eu beijar no rosto, vocês vão ver que é ele que disse ser o Messias, vocês vão lá, pega ele. Aí os soldados estavam lá com arma, com tudo. Abre comigo em João 18, vou ler do 2 ao 6. João 18, do 2 ao 6. Então Judas estava lá bolando o plano. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque
Jesus muitas vezes se reunir ali com seus discípulos. Então Judas foi para Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Tem versões que diz que todos caíram para trás e foram tidos como mortos. Eu fico pensando, se eu sou um soldado nessa hora, falando assim, tem um cara que está dizendo ser o Messias. Eu vou falar, tá bom, vamos pegar ele. Aí a gente fala, cadê o Jesus? Aí Jesus fala, eu sou. E todo mundo cai, aí eu ia pensar duas vezes, né? Todo mundo ia parar para pensar, não, todo mundo caiu, existe poder aqui. Não é possível. Mas não. Os soldados prosseguiram. Vamos ler outra versão agora. Mateus 26, do 49 ao 50. Mateus 26, 49 ao 50. Outra visão, outro relato bíblico da mesma situação. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. 50. Aleluia. Travou aí, eu abro aqui. Travou? Eu abro aqui. Mateus 26. Cadê? Não mudou aqui. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Olha que doideira. Judas estava traindo Jesus. Estava traindo. E Jesus fala, amigo. Tem uma versão que diz, faça de uma vez o que veio fazer. Mas quando Pedro disse que ele ia tentar impedir Jesus de cumprir o propósito dele, Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. Olha a diferença de tratamento. Não era sobre a pessoa, mas era sobre o propósito que ele ia cumprir. Jesus diz, amigo, faz favor, faz o que você veio aqui para fazer, me prende, está tudo bem. E Judas sentiu depois, amargamente, tanto que se matou. Que ele percebeu a besteira que ele tinha feito. No julgamento de Jesus, os sacerdotes eles estavam tentando encontrar algumas testemunhas para mentir sobre Jesus. Então eles estavam procurando pessoas que, mesmo que elas mentissem, não tinha problema, mas eles queriam acusar Jesus de alguma maneira. A qualquer preço, eles queriam que Jesus fosse para a cruz. Aí estava lá aquela agitação, aquela euforia, e não encontravam ninguém. Aí levantaram dois homens que disseram, este homem disse que seria capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Abre em Mateus 26, vou ler do 62 até o 64. Então, 2 homens disseram, este homem disse que seria capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. As pessoas estavam acusando Jesus e ele permaneceu calado. Você não é o Cristo? Aí Jesus, você mesmo está dizendo, sou eu. Quando Judas vai lá e trai, amigo, vem e faz o que você tem que fazer. Vocês entendem que não pegaram Jesus, não foram lá e assassinaram Jesus. Ele se entregou. Em todos os momentos, ele tinha um propósito para o qual morrer e ressuscitar. E ele se entregou todas as vezes. Ele tinha poder para fazer diferente. Mas ele escolheu se entregar. Por mim e por você, permanecendo calado, como ovelha muda.
e ele foi crucificado. Mateus 27, 45 e 46. A gente viu o princípio das coisas, agora a gente está vendo Jesus, o ministério de Jesus aqui. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Nesse momento, Jesus, ele estava sofrendo, não somente a dor física, que ele sentiu muito, mas ele sofreu a dor e a amargura de ser afastado da presença de Deus. Ele que era desde o princípio, naquele momento, ele sentiu dor na alma de ser afastado da presença, de ser afastado do Pai. E ele fala: Pai, por que você me abandonou neste momento? Mas existia um plano para ser cumprido através da morte e ressurreição dele. Mateus 27, do 50 ao 54. 27, 50 ao 54. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Finalmente, os oficiais, os religiosos da época se deram conta de que era Jesus. Depois de ter presenciado tanto milagre, tantas situações sobrenaturais, só quando Jesus morreu e a terra tremeu, aí eles falaram: nossa, esse verdadeiramente era Jesus. Ele verdadeiramente é o que diziam ser. Mas já era tarde demais. Vamos para uma parte boa agora, a ressurreição. Mateus 28, do 2 ao 9. Vamos ler para a parte que a gente já conhece também. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo. Está saindo minha voz? Tá? Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortas. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Olha que coisa linda, imagina. Você pensa que Jesus morreu, mas ele ressuscita, e de repente ele vai de encontro a você e fala: salve. E as mulheres abraçaram os pés dele e o adoraram naquele momento. É que nem o pastor fala, é muito bom ter o Espírito Santo dentro da gente, mas imagina você ter contato com Jesus corporalmente, andar com ele, poder ter visto ele, escutado a voz dele, tocado ele. Que honra. Jesus ressuscitou e vivo está. Ele reina. Amém? Ele mudou a história, ele limpou todos os pecados que estavam sobre você, ele tirou toda a condenação que estava sobre os seus ombros. Ele te salvou e ele rasgou o véu de cima a baixo. E agora você tem livre acesso à presença de Deus. O véu que te separava já não te separa mais dele. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e vida em abundância. Jesus é aquele que transformou o povo religioso em um povo justificado. Ele livrou um povo condenado pela lei, apresentando a graça da salvação. Ele trocou a vida de obras mortas por uma vida de fé. Nele não há mais necessidade dos sacrifícios pelos sacerdotes, porque o sumo sacerdote se entregou como sacrifício eterno. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele transformou a vida de todas as pessoas que nele creram. Ninguém sai da mesma maneira depois que tem um encontro verdadeiro com Jesus. Você vê os encontros de Jesus na Bíblia. Ninguém saiu da mesma maneira. Ele mudou a história de todos os que creram nele. Alguma coisa aconteceu com eles. E alguma coisa tem que acontecer com você quando você vai de encontro a essa palavra. Alguma coisa tem que mudar, porque não tem como a gente continuar o mesmo depois de ver a face de Jesus. Alguma coisa transformada na sua vida. A minha vida era uma antes de Jesus e a outra depois de Jesus. Ele transformou o seu pranto em festa, sua tristeza em alegria, a miséria em prosperidade, a morte em vida. Ele é tudo que a gente precisa. Ele não mudou só a minha e a sua história, mas ele mudou a história da humanidade inteira. A humanidade inteira foi impactada pela existência de Jesus. O mundo estava destinado a morrer, condenado ao pecado. E não havia nada que a gente pudesse fazer para mudar isso. Nada. Por mais que a gente se esforçasse. Mas veio alguém que não pecou, alguém santo, e se entregou por mim e por você. A gente não precisa mais de um mediador, a gente não precisa mais de sacrificar animais. Porque o Cordeiro Santo e Imaculado já se entregou. Um só sacrifício de um só homem que salvou todos eternamente. Todos que acreditarem nesse sacrifício, todos que aceitarem essa palavra e todos que receberem Jesus em seus corações serão salvos e serão libertos. Então Deus nos criou para participarmos da vida ágape, da vida Zoe de Deus. Adão ele peca e a humanidade morre espiritualmente. Deus envia Jesus que nos dá a vida eterna. Jesus morre pelos pecados, ele representa o homem. E quando a gente se identifica com Jesus, Deus já não vê mais a gente, agora ele vê Jesus. Da mesma maneira que o diabo enxerga Jesus em nós, Deus também enxerga Jesus em nós. O mesmo motivo pelo qual o diabo nos odeia, Deus nos ama. Porque ele vê Jesus em nós. Ele já não vê mais pecadores, mas ele vê filhos justificados pela graça. Lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Romanos 5, vou ler do 12 ao 20. Romanos 5, do 12 ao 20. Em sua vida deve existir o velho e o novo homem, amém? E o marco é Jesus. Não o Marco Herbalife, o marco histórico, amém? Da sua vida. Romanos 5, do 12 ao 20. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação.
travou de novo. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora a gente não está mais condenado à nossa desobediência, mas pela obediência de um só homem. A gente foi justificado pela graça. Somos justos diante de Deus. A história da humanidade, ela coincide com a história da salvação. Como a gente falou, está tudo ligado. Está tudo ligado, mesmo aqueles que não acreditam estão submetidos à existência de Jesus Cristo aqui na terra. A história da salvação da humanidade, ela passa por várias fases, mas em todas elas a gente pode encontrar Jesus. Em todas elas, desde Adão até os dias de hoje, até Jesus voltar, a gente pode ver que Deus, ele deseja se fazer conhecido entre os homens. Se a gente olha para o povo de Israel, a gente está diante de um povo que errou bastante. Vocês sabem, o povo de Israel errou bastante. Várias vezes, cometeu pecados, pecou contra Deus. Mas, quando a gente vê mais claramente, a gente vê que Deus, ele queria ser encontrado por aquele povo. Não só o povo se arrependia e tentava buscar Deus, mas Deus, ele também queria se expor. Ele também estava disposto a ter esse encontro e relacionamento com Israel. Então, na história da salvação, a gente tem dois movimentos, que é aquele que vai do ser humano até Deus e aquele que vai de Deus ao ser humano. A história da salvação, mais do que a história de um povo que procura Deus, é a história de um povo que é encontrado por Deus. Encontrado pela salvação, encontrado pelo amor, encontrado pela graça, encontrado pela justiça, encontrado pela alegria, encontrado pela vida. Esse é o marco da nossa vida. O marco histórico é Jesus. Tudo que a gente vê em Jesus, a relação que ele tinha com o Pai, a intimidade, ele conversando, Abba, Paizinho. É o que Deus queria com o homem desde o princípio. É identificação, é relacionamento. Não é um vai e vem somente entre Jesus, mas é algo que Deus quer aberto para todos. É o desejo de Deus que todos sejam salvos, não é só para alguns. O desejo dele é ser encontrado por todos, para que todos possam desfrutar dessa abundante graça, para que todos possam ser libertos das trevas. Deus se identifica com Jesus, e se você aceita Jesus, o sacrifício da cruz, se você se identifica com ele, Deus olha para você, e ele enxerga o sangue de Deus sobre o seu espírito, o sangue de Jesus sobre o seu espírito. Então Jesus mexeu com a sociedade, ele mexeu num tempo de condenação, num tempo de lei, num tempo de mandamentos e sacrifícios e adoração a ídolos e povos perdidos, cegos, dormentes espiritualmente. Jesus vem e mostra amor. Jesus vem e mostra milagres. Jesus vem e opera milagres no sábado. Como pode um homem desse fazer isso? Mas tudo que ele fez, existia um propósito, de mostrar aos homens que Deus era muito além do que eles estavam pensando que Deus era. Muito além. Ele queria um relacionamento muito mais íntimo. Menos ritual e mais relacionamento. Menos cerimônia e mais intimidade. É isso que Deus queria com o homem desde o princípio. Romanos 6, do 5 a 11. A gente está acabando já, aguenta aí. Romanos 6, do 5 a 11. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós somos como Jesus somos. Tudo o que Ele é, nós somos, mas não é sobre a gente. Não é sobre a gente, é sobre o que Ele fez, é sobre a nossa identificação com Ele. Sabe qual é o nosso único trabalho? É aceitar isso e viver isso para a nossa vida. Jesus já fez tudo. Por meio de uma só morte e uma só ressurreição, a gente já não está mais sob o domínio da morte, porque Ele não está. Não é sobre a gente, mas é sobre o que Ele é em nós. Entenda o impacto de Jesus na história, a divisão que Ele causou. O povo, a igreja hoje, né, Nova Israel, por causa da ressurreição de Jesus, agora faz parte de uma condição divina. Antes a gente estava separado, mas agora a gente já faz parte da condição divina que Jesus trouxe para nós. A morte de Cristo, ela não se esvai na história. Não é que nem outras pessoas, outros heróis históricos, outras pessoas que marcaram de alguma maneira a história, mas Ele ressuscitou. E Ele vive em nós, eternamente, e reina. Conscientes do dom que nos foi dado, e a marca que Ele produz na nossa vida agora é a nossa responsabilidade de levar isso a outras pessoas. A gente não pode se calar. Se tem uma esperança, se tem uma solução, se tem histórias que ainda não foram divididas, é o nosso dever, como filhos, apresentarmos isso às pessoas. Apresentarmos o maravilhoso nome de Jesus. A ressurreição, quando a gente tem culto de Santa Ceia aqui, eu sei que a gente chora, a gente se emociona, mas não é um choro de tristeza. É um choro de constrangimento por tamanho amor. É uma celebração. Culto de ceia não é chororô, não é. É uma celebração, é a vitória que a gente tem. É a memória que a gente tem do que Cristo fez por nós. É a gente lembrar, entregar a nossa primícia, o nosso sacrifício. Primeira coisa que a gente faz no mês, no culto da família, é celebrar Jesus, é celebrar a ressurreição dele, é celebrar que por meio dele nós fomos salvos e por meio dele não existe mais condenação nenhuma sobre os nossos ombros. Essa é a marca da ressurreição que a gente tem que testemunhar com a nossa vida, se verdadeiramente a gente quer se assumir como cristão. Sabe qual que é a melhor parte dessa história, além dela ser real? É que a gente já sabe o final. A história nem terminou, a gente já sabe o final. Jesus já venceu. Você já venceu. O diabo já perdeu. Não é um negócio assim, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Agora está na nossa mão. Não, ele já pagou o preço. Basta você aceitar e colocar isso em prática. Nós somos mais que vencedores, vitoriosos em Cristo Jesus, pela ressurreição dele. Vamos terminar o último texto. Apocalipse 1, do 10 ao 18, não é o último, mas penúltimo. Apocalipse 1, do 10 ao 18, eu vou ler rapidinho. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva no livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas,
e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Olha aí o final da história. Não temas, eu tive morto e você teve morto comigo, mas agora que eu ressuscitei, eu tenho a chave do inferno. Eu tenho a chave da morte. A morte não tem mais domínio sobre você, porque eu venci a morte com a vida. Hoje é culto de ensino, eu acredito que talvez eu não tenha mostrado nem falado nada novo para você, nada que você já não sabia. Mas essa noite eu quero que você tome consciência que Jesus é o seu marco histórico. Jesus tem que ser o seu maior testemunho. Se alguém perguntar qual que é a diferença antes de você aceitar Jesus e depois de você aceitar Jesus, se você não vê diferença, aceita Jesus de novo, porque alguma coisa tem que mudar. A minha vida era outra. Por quê? Porque você fazia muita coisa errada? Não, nem por isso, mas eu não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não é sobre o pecado que a gente cometia e agora a gente vive assim e não faz nada. Não, é sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Com quem nós nos identificamos. Quem nós somos diante dele. Jesus dividiu a história em antes e depois, pela sua encarnação na terra. Nenhum outro nome, nenhum outro homem tem esse poder e essa autoridade. Ele dividiu a história. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem a chave do inferno. E o diabo não tem impacto nenhum na nossa vida, na nossa história. Porque ele sabe que ele é um derrotado. Ele já conhece a palavra, ele sabe que ele já perdeu, ele só fica tentando. Cabe a nós não deixarmos, cabe a nós pegarmos a identificação de Cristo sobre a nossa vida e acertarmos. Agora sim, último texto, Apocalipse 5. Última coisa para a gente já orar e encerrar, Apocalipse 5. Se der para colocar na NVT, eu agradeço. Apocalipse 5 na NVT. Dá para pôr? Ou está travado? Dá? Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos que representavam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. E os 4 seres vivos disseram: amém. E os 24 anciãos se prostraram e o adoraram.
Acabou aí, né? Do começo ao fim, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. O evangelho inteiro, tudo aponta para Jesus. Essa é a mensagem que eu quero transmitir essa noite. É a única coisa que eu quero que vocês entendam. Do começo ao fim, tudo aponta para Jesus. Jesus é um marco histórico na minha vida, na sua vida, na história da humanidade. Quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, nada mais pode ser a mesma coisa. Nada mais. Levante-se, vamos orar para encerrar. Amém, aleluia. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por essa noite. Obrigada, Jesus, por este culto de ensino. Obrigada, Papai, por tamanha graça. Obrigada, Senhor, por tamanha justificação. Obrigada, Pai, pela liberdade que nós temos de nos reunirmos aqui, Pai, para adorá-lo, Pai, para aprender mais de Ti, Pai. Obrigada, Pai, é uma honra, é um privilégio nosso estar aqui, Pai, te adorando. É um privilégio nosso, Pai, poder levantar as nossas mãos e te adorar, Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra, Pai. Eu te agradeço por quem Tu és, Pai. Do começo ao fim, tudo aponta para você, Jesus. A nossa vida é sua, Pai. É sua, Pai. Não é sobre a nossa vontade. Não é sobre chuva, não é sobre sol, não é sobre sono, não é sobre cansaço, mas é tudo sobre você, Pai. O Senhor tem todo o nosso ser, todo o nosso sacrifício, toda a honra, glória e adoração sejam dadas a Ti, Pai. Obrigada, Jesus, porque eu sei que em meio aos louvores Tu estás conosco, Pai. Obrigada, Jesus, porque Você dividiu a minha história. Obrigada, Pai, porque eu sou outra, Pai. Eu sou outra depois de Você, Jesus. Eu sei que o Senhor marcou, Pai, a vida de cada irmão que está aqui, Pai. E eu te agradeço, Pai, por tamanha graça que nos alcançou, Pai. Não é sobre nós, Pai, não é sobre o que nós fizermos, Pai. Não é sobre o que nós podemos fazer, Senhor. Não é só porque nós te aceitamos, mas o Senhor nos aceitou muito antes de nós te aceitarmos, Pai. O Senhor nos escolheu muito antes de nós te escolhermos, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor dividiu a nossa história, Pai. E hoje nós somos mais que vencedores em Ti, Pai. Hoje não há mais condenação sobre os nossos ombros, Pai. Não há mais pecado que possa nos acusar, Pai, mas o nosso nome está escrito no livro da vida, Pai. E contigo, Pai, nós vamos viver eternamente, Pai. Eu te agradeço por essa noite. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!